Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor? Vamos lá, que a palavra do Senhor hoje é tremenda. Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. Mateus capítulo 13, versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do semeador, amém, meus irmãos? Eu vou começar hoje uma série de mensagens, e eu quero que você tente não perder nenhuma, meus irmãos. Vou começar hoje e mais 3 semanas, então hoje é dia 8, nós vamos ministrar no dia 15, aí vai ter o pastor dia 22, e no dia 1º de março nós encerramos essa série que vai chamar As Parábolas de Jesus, amém, meu irmão? Nós vamos falar nas próximas semanas, nessa e nas próximas 3, sobre as parábolas de Jesus, o que nós aprendemos com as parábolas de Jesus, e aí nós vamos ter um entendimento em conjunto, como que nós podemos aprender, o que as parábolas de Jesus traz para nós de ensino, como nós podemos ser enriquecidos. Então eu quero desafiar você nesse projeto de leitura da palavra de Deus, amém? Meu irmão, falei no primeiro culto, vocês estão lendo a palavra, amém? Está lendo todos os irmãos? Que disposição, hein, pastoreira? Já vi que caiu. Está lendo Douglas, a palavra, Douglas? Era um Douglas, agora é outro Douglas agora? Eu falei um Douglas no primeiro, era careca, agora tem o Douglas. Era os dois Douglas servindo hoje. Tem que ler a palavra, meu irmão. Tem que se dedicar. As Bíblias estão acabando no café. Então, glória a Deus que, você que não tem Bíblia ainda, Bíblia física, você vai lá no café, tem todo tipo de Bíblia lá de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia com letra grande, letra pequena, NVI, revista atualizada, King James. Meu irmão, adquira a palavra do Senhor e você faz um projeto de leitura, comece a ler a Bíblia, você vai ver que vai ser tremendo, amém, meu irmão? Mas vamos para a palavra, vai lá. Mateus capítulo 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco, sentou-se nele. O povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo ao povo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em terra boa e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Diga comigo: aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Vamos para o versículo 18, meus irmãos. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Mas quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu numa terra boa, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Amém. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és fiel, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque Tu és maravilhoso, Pai. Fala conosco, Pai, instrui-nos na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Jesus, meu irmão, essa parábola do semeador é uma parábola tão importante, que ele traz, nos 3 evangelhos sinóticos, ele traz essa palavra. Então ele traz a palavra em Mateus, em Marcos e em Lucas, ele também fala essa mesma palavra.
Essa palavra, ela é tão importante que Jesus fala que é a primeira das parábolas e a mais importante. Que ele fala que se a pessoa não entender essa palavra, não vai entender nenhuma das outras das parábolas. Tanto que ele faz a parábola e as pessoas não entendem. E os próprios discípulos chegam para ele e falam: Senhor, mestre, nós não estamos entendendo a parábola. Aí Jesus falou: eu fiz de propósito, que eu não quero que eles entendam ainda sobre o reino de Deus. Mas ele vem depois no versículo 18 e começa a ensinar para os seus discípulos, para as pessoas que eram próximas dele, começa a ensinar a parábola. E ele vem e ensina a parábola. E ele fala sobre a parábola do semeador, daquele que está lançando a semente. Então eu quero perguntar para você, meu irmão, se você já teve algum contato com plantação. Alguém aqui já trabalhou com plantação, meu irmão? Já trabalhou? Oh, glória! Alguém aqui já plantou pelo menos um pezinho de feijão, meu irmão? Plantou? No algodão, pelo menos? Você já foi criança um dia, meu irmão? Você já plantou no danoninho? E aí você vê que cresce, não cresce um pezinho de feijão? E quando você é criança, você pensa que vai crescer o pé de feijão, que vai crescer até o céu. Mas ele cresce até bonito um tempo, mas ele logo morre. Por que ele morre? Por quê? Por quê? Não, porque ele está só naquele algodãozinho, meu irmão. Diferente que eu já contei a história da minha casa, do Manacá da Serra, né? Que eu tenho um pequeno jardim no fundo da minha casa. E aí, nós fomos plantar, quando nós mudamos para lá, um Manacá da Serra, meu irmão. E aí venderam o Manacá da Serra falando que era um Manacá Baby. E nós acreditamos naquilo, meus irmãos. E eu olhava aquele pequeno jardim na minha casa e pensei: bom, ele é pequeno, não vai crescer. Mas eu esqueci, meus irmãos, que a minha casa, ele está lá no fundo, e é uns 6 metros de altura pelo menos. E tinha terra ali para baixo. E aquele Manacá Baby, meus irmãos, ele se tornou um Manacá super, hiper, mega, virou um monstro na nossa casa. Quando nós olhamos, ele já passou nossa casa, tinha uns 8 metros de altura, uns 4 de largura, nós já não cabia mais em casa. Por quê? Porque a raiz dele era profunda, ele começou a criar a raiz. A palavra aqui do semeador, meus irmãos, ele traz 3 figuras importantes que nós precisamos entender. Uma é a semente. O que é a semente que ele fala aqui? Que o semeador saiu para lançar a semente. O que é a semente? É a palavra de Deus, amém, meus irmãos? A palavra de Deus que é semeada a todo tempo. Eu estou aqui semeando a palavra de Deus, mas quem que está lançando essa semente? É o semeador. Quem que é o semeador na história aqui, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está semeando a palavra aqui a todo tempo, está semeando, está semeando. Mas tem uma terceira figura importante, eu acho que é a principal aqui do texto para nós trabalharmos hoje, que é o solo. Ele lançou aonde? Em solos diferentes, ele fala de 4 solos aqui. O estado do seu coração, meu irmão, define o fruto que você vai gerar, amém, meu irmão? O solo é o coração da pessoa, a palavra de Deus é lançada que é a semente, o semeador é o Espírito Santo, mas a diferença está no solo, lembra? Se você plantar o pezinho de feijão, meu irmão, lá no potinho, e colocar um algodãozinho, esse solo, ele é bom naquele momento, mas ele vai crescer e vai morrer, porque não é um solo bom para isso. Mas se você tiver um solo, meu irmão, bom, as suas raízes, elas vão se expandir, vai definir, meu irmão, e você vai ter um fruto maravilhoso. Então, aqui o que nós precisamos trabalhar hoje aqui, nessa manhã, o que o Espírito Santo quer falar conosco é como está o seu coração, como está o seu solo para receber essa semente, meu irmão. Você está com o coração aberto, você está com o coração fechado, como é que está o seu coração? Nós vamos tratar de 4 tipos de corações aqui nessa manhã, 4 tipos de solos, e que o Espírito Santo possa falar poderosamente. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, aquele que tem ouvidos, ouça. Porque nós normalmente saímos da igreja sempre achando que o outro tinha que ouvir, não é isso? Hoje a palavra, quero dizer um negócio para você, meu irmão, a palavra é para você hoje, viu? Só identifica qual que é o seu solo hoje. O estado do coração define o fruto que vai nascer.
Eu quero que nós, daqui 20 minutos, 25 minutos, nós vamos terminar essa palavra, 20 minutos. E aí você vai falar, como é que está o seu coração nessa manhã? Como que está o meu coração? Será que está uma terra boa? Será que eu vou gerar o fruto? Olha lá. Volta lá por favor, varão. A raiz lá, ela tem que descer para depois gerar o fruto lá em cima. A folha, o tronco. Você precisa analisar hoje como é que está o seu coração hoje, para saber se o teu coração, a palavra é pregada mesma, meu irmão. Eu estou pregando uma palavra só e está entrando aqui em 300 corações aqui nesse momento, e mais as pessoas estão nos assistindo. Então tá indo a palavra no coração. Preguei essa mesma mensagem agora às 9 horas da manhã. Então a mensagem é a mesma, mas o resultado da mensagem depende do coração de cada pessoa, como é que vai cair essa palavra, amém, meu irmão? Como é que está o seu coração nessa manhã? Então nós vamos falar que tipo de coração é o meu. Primeiro que nós vamos falar, põe lá, o solo que caiu à beira do caminho. A Bíblia, Jesus começa a contar essa história, meu irmão, e ele fala, o semeador saiu a semear, e ele vai lançando as suas sementes, e ele fala, a primeira semente caiu aonde, meu irmão? À beira do caminho. A primeira semente cai no caminho, não era uma terra boa, era um solo, meu irmão, duro, endurecido. Era um solo, meu irmão, que não tinha como penetrar uma semente. Então a Bíblia nos fala, eu coloquei aqui, que a beira do caminho significa o coração endurecido. Jesus quer trazer a palavra dele, Jesus quer ministrar a palavra dele, mas eu tenho que estar com o meu coração aberto para ouvir, amém, igreja? É aquela pessoa que entra, a semente é lançada, ela cai no seu coração, mas não entra. É aquela pessoa que vem, meu irmão, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu era questionador também. Eu questionava tudo, e eu não entendia algumas coisas. Porque o meu coração estava endurecido, eu não deixava a palavra do Senhor entrar no meu coração, no meu interior. Eu não sei se tem alguém que foi assim mais duro, teve gente? Teve alguém com coração duro aqui, meu irmão? Coração um pouquinho duro? E aí tudo que falava, não, é radical. O pastor é ladrão, a igreja é tudo, sei lá, ignorante, tudo, não, nada é certo, eles estão lá, é tudo emoção, não entra no coração. Nós ficamos às vezes assim, várias vezes, até a semente penetrar na terra, até conseguir penetrar. Mas, meu irmão, a Bíblia fala que as aves, Jesus fala, depois ele explica, essa ave significa o maligno, é a pessoa que está ouvindo, você está ouvindo hoje aqui, meu irmão, eu sei que está produzindo fé dentro de você, está caindo aí numa terra que você está sentindo, mas meu irmão, se você não tiver raiz, a Bíblia fala que você vai sair da igreja, o maligno vai vir e vai tirar essa semente que foi lançada. Por isso tem muitas pessoas, meu irmão, que não conseguem se firmar na igreja. Tem muitas pessoas que não conseguem se firmar. Se nós fôssemos colocar, meus irmãos, todas as pessoas que frequentam a igreja, se nós falássemos assim, vem todo mundo no culto, você poderia fazer 4 cultos aqui que não caberia na igreja, meu irmão. Porque aquela pessoa que vem um dia, depois ela se esfria, ela tenta novamente, meu irmão, mas ela não consegue, porque a palavra que não penetra é o coração endurecido. Esse Jesus está explicando, é o solo que ficou, a semente que ficou à beira do caminho. Ele ouve, mas não entende espiritualmente, meu irmão. É um coração fechado, resistente. Eu quero dizer para você, se porventura você está com esse coração endurecido, eu quero dizer para você que o Espírito Santo quer fazer um trabalho especial na sua vida, que o Espírito Santo quer tomar a sua vida completamente, mas você tem que abrir o seu coração para ele entrar, amém, igreja? Pessoas que não penetram, porque o coração está cheio de pecado. Você precisa se arrepender hoje, pedir perdão do pecado. O coração está cheio de orgulho. Porque eu sou o meu pastor e nada me faltará. Não, meu irmão. Porque eu sou aquele que supre todas as coisas da minha vida. Porque que Deus. Não, meu irmão. Pessoas, meus irmãos, que vivem por distrações, aí não consegue. A pessoa não consegue, meu irmão, eu conheço,
Eu estou na Igreja Irmão há 25 anos, eu conheço tudo da Igreja Irmão. Não é nem orgulho, meus irmãos, é porque eu participei mesmo, desde a minha juventude na igreja. Mas eu conheço pessoas que até hoje, e aqui não é um julgamento, é uma palavra de carinho, que até hoje você vê que a pessoa está na igreja, mas está com o coração endurecido, não deixa a semente da palavra penetrar o coração dela. Algumas coisas ela aceita, algumas coisas, o que me convém, não, meu irmão, com Cristo não é o que convém, é o que a palavra do Senhor diz, não tem que ser o que convém, tem que ser a vontade do Senhor. Mas vamos para o 2, Jesus continua explicando lá, ele fala do segundo, que é o solo pedregoso, aquele coração superficial, está cheio de pedra, meu irmão. Se você lançar uma semente, se você tentar plantar alguma coisa num solo cheio de pedra, não vai dar certo. E Jesus explica quanto a semente que cai num terreno pedregoso, é o caso daquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona, meu irmão. Recebe com alegria, é aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, ela começa a frequentar uma igreja, ela começa a chorar na presença de Deus, ela lê a Bíblia, ela vem, meu irmão, mas vai vir as tribulações, vai vir os problemas, e essa pessoa se perde. Por quê? Porque a semente que caiu num coração cheio de pedra, ou seja, as raízes são superficiais. Meu irmão, o que o Senhor quer de nós são raízes profundas, amém, igreja? Raízes que quanto mais profundas são, gera melhores frutos na presença do Senhor. Quanto mais profundos são, meu irmão, você acha que nós somos provados aonde? Nós somos provados na luta, nós somos provados no meio da tribulação, nós somos provados na angústia mesmo, nós somos provados, meus irmãos, em meio à dor. Sabe por quê? Porque raiz não cresce sob a luz, meu irmão, é só o fruto que cresce na luz, mas a raiz ela cresce em terra escura, a raiz cresce para baixo, meu irmão. Quando você se inclina diante do Senhor, você pensa que você está perdendo, você pensa que aquilo vai te matar, mas o Senhor está falando, não, é só uma raiz que está sendo forjada no seu interior, é só uma raiz que o Senhor está querendo aumentar, meu irmão, a sua comunhão com o Senhor. Quanto mais, pastor, é o processo, meu irmão, aguente firme no processo, porque no meio desse processo vai gerar uma raiz firme, vai gerar uma raiz que vai produzir frutos para cima, para glorificar o nome do Senhor, amém, igreja, aleluia. Recebe com alegria, mas não cria raiz. Quando vem a primeira tribulação, abandona o Senhor. Quando vem a primeira tribulação, abandona o Senhor. Acabou o culto, primeiro culto, um homem veio me procurar e falou para mim, pastor, eu sou esse. Eu não consigo. Vem as lutas, vem as tribulações, e eu penso, estou perdido, estou fora do caminho. Vem as adversidades, e eu penso, eu não estou no caminho certo. E aí ele pensa, não vai dar certo. Mas Jesus mesmo diz, meu irmão, a semente que é no terreno pedregoso, é o caso do que ouve, recebe com alegria, mas vira só emoção. Emoção sem profundidade, meu irmão, é apenas emoção. Nós não precisamos só mais de um momento de emoção, eu quero só chorar hoje na presença do Senhor. Estou sentindo esse arrepio, não, meu irmão. O crente, ele é medido não pelos momentos de emoção que você vive, mas pelos frutos que você gera, amém, meu irmão? Meu irmão, eu falo lá em casa, eu já passei da fase, nós já passamos, né, pastor William, da fase de que nós nos impressionamos com pessoas que falam bonito, com pessoas que, meu irmão, que tem uma boa eloquência, pessoas que quer gerar a satisfação no coração, no ego das pessoas. Não, nós já estamos fora disso. Quando vem uma pessoa que chega na igreja e começa a falar muito, eu falo, amém, meu irmão, eu quero ver seus frutos. Porque a Bíblia fala que pelos frutos você conhece a árvore. Quais frutos você tem apresentado? Quais frutos você tem apresentado?
Pessoas que falam, pastor, estou com um projeto tal e tal e tal. Eu falo, vamos ver os frutos que vão ser gerados. Se não tiver fruto, meu irmão, não vale de nada. É só emoção, e emoção vai passar e não vai gerar nada dentro da pessoa. É como aquele que tem a raiz superficial, não consegue gerar uma raiz profunda, não consegue gerar algo profundo, meu irmão. Por quê? Porque não entende que nós, para vivermos com o Senhor, meu irmão, a raiz profunda, como eu disse, ele não se alimenta do sol, não se alimenta da luz, mas ele vai primeiro, meu irmão, buscar o Senhor, lá, meu irmão, no lugar mais baixo que você possa pensar, mas é ali que o Senhor está forjando. Quero dizer para você que entrou aqui hoje nesse dia, que está pensando que os processos estão difíceis, que está pensando que está difícil, pastor, está difícil. Eu quero dizer para você, tudo isso faz parte de um aprendizado do Senhor na sua vida, amém? Vou falar de novo, que tem gente que está ainda, meu irmão, pensativo quanto a isso. Deixa eu te falar um negócio para você, tudo isso que você está passando, se você tiver um entendimento, preste atenção, é o tempo de Deus provocar o aumento das suas raízes, para se tornarem mais profundas no Senhor. Porque quando você, meu irmão, tiver raízes profundas, você gerar frutos bons na presença do Senhor. Você vai gerar um fruto que vai multiplicar na presença do Senhor. Você vai gerar um fruto, meu irmão, na presença de Deus, que vai ser, meu irmão, aquele que vai, meu irmão, crescer, como a Bíblia fala, 30, 60, 100 vezes mais. Não viva só, meus irmãos, de cultos bons. Eu quero ir nesse culto que é forte, eu quero viver de emoção, eu quero sentir. Não, meu irmão, gere frutos, aí você vai ver se você está fazendo ou não a vontade do Senhor. O que vai determinar, meu irmão, se você está de acordo com a vontade do Senhor, é quando você tem raiz, quando você é enraizado na palavra do Senhor, e quando você tem intimidade com o Senhor. Vamos para o terceiro? Sem raiz não há permanência. Diga comigo, sem raiz não há permanência, meu irmão. Precisa gerar raiz. Você não gera raiz vindo, meu irmão, de vez em quando. Você não gera raiz lendo a palavra de vez em quando. Você não gera raiz não tendo intimidade com o Senhor. Você não gera raiz, meu irmão, quando você passa pelos problemas e abandona os problemas, viu? Deixa eu te falar, quando o problema vir, você olha para ele e fala assim, vai ser difícil, vai ser complicado, mas eu vou te vencer em nome do Senhor Jesus. E ele vai produzir um peso de glória, é o que a Bíblia fala, vai gerar esperança, vai gerar experiência, e vai gerar o caráter aprovado do Senhor, é o que nós precisamos, porque tem muita gente que está ficando com um caráter reprovado. Deixa gerar em você, meu irmão, esse caráter aprovado de Cristo. Essa semente, meu irmão, precisa ter raiz, porque senão qualquer ventinho você vai de um lado para o outro. Viu? O que nós estamos vendo na igreja hoje de Cristo é isso, é os ventos, meu irmão, qualquer vento muda meu pensamento. A igreja está assim hoje, nós somos crentes, mas já está começando a se dividir, não está começando a dividir, meu irmão? Uma música já trouxe divisão na semana toda, é uma confusão só. Quando na verdade, meu irmão, eu preciso saber qual que é a vontade do Senhor, eu preciso agradar a Deus, meu irmão. A gente está perdendo muito tempo em discussões besta, enquanto nossa vida não está gerando fruto nenhum, meu irmão. Tem gente só querendo gerar emoções. Não, sai da emoção, gera fruto duradouro na presença de Deus, viu? Quero ver você dentro do seu trabalho, meu irmão, como é que você está? Se você está gerando algum fruto lá. Ou se você está lá pecando mais do que peca dentro de casa. Viu? As raízes têm que ser profundas. Para quando você for no meio do pecado, você ser diferença no meio do pecado. Não você se envolver. Não você falar mais palavrão lá e aqui na igreja você vai com a boca para louvar o Senhor. Não tem como, meu irmão. Engana todo mundo e aí chega na igreja, quer ser perfeito. Está errado. Nós não somos igreja de pessoas perfeitas, estamos longe disso, e jamais vamos ser. Mas nós precisamos gerar frutos, porque se você não gerar fruto, você está sendo aquela semente que está caindo, e o diabo vai vir maligno e vai roubar.
E aí se você não gerar fruto, meu irmão, não é problema meu, porque eu tenho que gerar o meu, já vai ser difícil. Cada um aqui tem que gerar o seu fruto, meu irmão. A gente confunde, pastor, eu gosto disso. A igreja hoje está assim, é o pedregulho, a raiz não é nada profunda, está vivendo um pecado, está tudo bem viver no pecado hoje. Hoje músicas não tem nada a ver, música hoje é cultura. Meu irmão, para com isso. O diabo continua roubando, matando e destruindo, ele quer matar a tua alma. Para onde é que está indo a sua alma? É o que nós temos que estar preocupados. Falar isso, não tem problema, agir dessa forma, não, meu irmão. O pecado bate todo dia, meu irmão, na minha alma. O pecado bate todo dia em mim, e eu tento todos os dias lutar contra o pecado. Porque o pecado vem de forma, meu irmão, vem forte contra mim. E eu tenho que todo dia falar, Senhor, me dá misericórdia, Senhor, vem a tua graça, mas eu vou vencer com o Senhor, meu Deus. Porque você tem que gerar frutos. Que frutos você tem gerado? A gente pensa que é só prosperidade, financeiro. Não, Deus não está falando disso, Jesus não está falando disso. Está falando que mais e mais vidas vão conhecer o amor de Cristo através da sua vida. A sua casa vai ser alcançada, meu irmão, porque está sendo gerado fruto dentro de você, amém, meu irmão? Pastor, na minha casa ninguém se converte, você vai falar até hoje, porque vai ser gerado fruto, e esse fruto vai produzir, meu irmão. Sabe por que não produz fruto? Porque não tem raiz. Tem pessoas que vivem na superficialidade, meu irmão, e está tudo bem. Não esteja bem não, igreja. Não queira viver não, pastor, mas é difícil para todos nós, meu irmão. Se eu não determinar no meu coração que eu quero orar, que eu quero ler a palavra, que eu quero buscar o Senhor, que eu quero me arrepender dos meus pecados, ninguém vai fazer isso por mim não, viu? Ninguém vai fazer isso por mim. Se eu não decidir ser fiel com o Senhor, não vai ter, meu irmão, ninguém para fazer isso por mim. Eu decido, porque eu quero minha raiz ser profunda no Senhor. Eu vou falar, Jesus, o meu coração, meu solo tem que ser fértil hoje. E eu quero ser, meu Deus, com meu solo, que vai multiplicar. Você tem que passar e as pessoas têm que ver que é um cristão onde você passa. Você tem que passar, meu irmão, e tem que falar do amor de Deus, porque o mundo vem e passa, e exala o pecado para todo mundo. E nós estamos aplaudindo, verdade, pode o pecado, o carnaval, pastor, para de preconceito. Pode, tudo muito bom, não, meu irmão, isso aí é raiz que não é profunda. É pecado, continua sendo pecado, vai acabar com vidas, vai desgraçar. E você começa, é como Ló, meus irmãos, vai aproximando do pecado, quando você vê, você vai morrer também. O que o Espírito Santo nos incomoda hoje é que a semente está sendo lançada, mas o que nós estamos fazendo com a semente? Como é que está o meu coração para receber a semente? Como que eu estou recebendo essa semente? Será que o meu coração está preparado? Será que eu estou pronto? Terceiro, solo entre os espinhos, já estava lá. É o coração dividido, Jesus explica. Quando a semente cai entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, os enganos das riquezas, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. A planta cresce, meu irmão, nesse solo, mas os espinhos sufocam. Ela até cresce, até tem um pouco de raiz. Ela até consegue criar raiz, ela está na igreja, ela frequenta, ela trabalha, muitas vezes é obreiro, mas os espinhos começam a crescer. O que são os espinhos, pastores, que Jesus está falando? Ele falou as preocupações da vida. As preocupações, os enganos da riqueza. Eu estou preocupado por causa da família, eu estou preocupado por causa dos filhos, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com amanhã, será que vai dar certo? Eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter riqueza, porque como é que vai ser na minha velhice, como é que vai ser na minha aposentadoria? A pessoa começa a trabalhar só nisso, ela começa a esquecer, ou seja, os enganos das riquezas, as preocupações dessa vida que Jesus diz, está trazendo espinhos. As crises familiares, as crises conjugais, as crises dentro de igreja começam a criar espinhos. A pessoa, quando menos vê, não libera perdão, não trata o perdão, meu irmão, e vai só crescendo espinho.
Então ela está dentro da igreja, então ela serve o Senhor, ela é uma pessoa de Deus, mas deixa eu te falar, os espinhos crescem junto, meu irmão, isso é um perigo. Não deixe espinhos crescer na sua plantação, meu irmão, não deixe, porque se eles crescerem e você começar a se preocupar mais com as coisas dessa vida, Jesus fala que você será sufocado. É aquela pessoa, meu irmão, que tem uma vida espiritual sufocada. Eu já tive isso algumas vezes na minha vida, meu irmão. É verdade, pastor? Eu já tive alguns espinhos na minha vida, que me sufocavam. E quando menos eu olhei, eu acho que eu estava desviado dentro da igreja. Quando eu me percebi, eu já estava mais distante do Senhor do que eu imaginava. Sabe por quê? Porque as preocupações dessa vida me sufocaram. Eu comecei a dar só valor, meu irmão, quando Cristo tem a solução para todas as coisas dessa vida. Deixa a semente do Senhor entrar hoje no seu coração, meu irmão, mas arranca todos esses espinhos. É uma falta de perdão? Libere perdão, peça perdão. É problemas da vida, você está tão atarefado que você precisa, meu irmão, preocupação com o dia de amanhã, riqueza, meu irmão, esquece isso, apresente ao Senhor, seja fiel ao Senhor, coloque sua vida para ser fiel nas suas rendas, nos dízimos, nas ofertas, trabalhe duro, mas você coloque a sua vida no Senhor, é Ele que é o provedor da sua vida. Desejo de outra coisa, aí o coração fica dividido. Uma hora eu quero agradar a Deus, mas eu preciso também para outra coisa, não, agora eu quero a Deus, mas não, meu irmão, aí nós ficamos com o coração dividido, entre Cristo e entre as coisas desse mundo. E deixa eu te falar, servir a Deus custa caro, na verdade servir a Deus custa tudo. Eu falei que apresentam para a gente, e às vezes nós somos pegos, de uma forma, prática e exterior da igreja. Você chega na igreja, as pessoas te recebem com alegria na igreja. Meus irmãos, os nossos obreiros, os nossos cooperadores são uma bênção, eles recebem com um abraço, com um aperto de mão, com um sorriso no rosto. Você viu algum cooperador com cara feia hoje aí, meu irmão? Se viu, já anota ali no pedido de oração, não precisa falar para ninguém não. Enrola ali e fala, o Douglas estava com cara feia, viu? Douglas sorridente. E Aguinaldo, viu alguém com cara feia? Meu irmão, o café não estava muito bom, então você é atraído, você fala, puxa vida. Fiz até a propaganda do pão de queijo, fomos comer o pão de queijo, eu e uma irmã. No primeiro culto não tinha pão de queijo, pastor William. Vamos demitir todo mundo do café hoje. A Isa, Isa. Meu irmão, você vem, aí você vem um louvor, o ar condicionado bonzinho, você vê o louvor gostoso, aí você pensa, você fala, eu estou aonde que eu queria, meu irmão. Não é verdade? Aonde que eu queria estar nesse lugar? No final ainda vou tomar um mocassino, pastor William. É o lugar que eu queria. Aí depois vem a palavra e fala para você, bem, não é só isso daí não, viu? A realidade é outra. É que servir a Cristo, você tem que entregar a sua vida verdadeiramente para Ele. Você vai ter lutas, você vai ter tribulações, você vai passar por aflições nessa vida. Provavelmente a família vai te ignorar, provavelmente vão se levantar pessoas contra você. Olha, você vai passar por apuros, mas eu vou falar para você, vai valer a pena, porque o final disso já está escrito na Bíblia. Olha, não é tudo isso que nós estamos aqui apresentando, viu, meus irmãos? Aqui é só para aqui é só o treino, como eu falei na semana passada, mas a realidade vai ser quando você sair. Mesmo diante de todas essas coisas, a semente vai cair num coração bom. Aleluias, eu tenho prazer em falar a palavra do Senhor, amém, meu irmão? Vida espiritual sufocada, coração dividido, muito ocupado para Deus hoje, porque eu tenho que me ocupar com outras coisas. O fruto nunca amadurece. Sabe por que tem muita gente frustrada na vida, meu irmão? Porque não entendeu que a prioridade nossa, nós temos desejo, nosso coração tem anseio pela presença do Senhor. Uma alegria de uma comida vai ser bom, de uma viagem é bom, de um relacionamento é bom, lógico que é bom, mas isso não supre o vazio do nosso interior, que só o Espírito Santo de Deus pode preencher. Só o Espírito Santo de Deus pode nos preencher.
Então quando, meu irmão, nós estamos com esse solo de espinhos, a palavra vem, a semente vem, mas não gera frutos. Não é o diabo que está nos destruindo, você sabia disso, meu irmão? Quero falar uma verdade para você, não é o diabo que está destruindo, é o excesso de coisas que está ocupando o coração da pessoa. E daí, valeu a pena? Você fez tudo isso, mas e o final da vida? E quando Deus nos chamar? E o que eu fiz para o Senhor? Que frutos que eu dei? Quando o Senhor nos chamar, Ele vai pedir para nós apresentarmos os frutos. E o que eu fiz? Qual foi o fruto que eu dei? Oh Deus, perdão Senhor, eu não consegui. Não, Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo continuou falando, as sementes foram lançadas. Mas qual que era o teu solo? Qual que era o seu coração? Será que a semente está penetrando, meu irmão? Será que a semente está penetrando? O que está sufocando a sua vida espiritual hoje, igreja? O que está sufocando a sua vida espiritual hoje, meu irmão? Peça para o Senhor te dar uma direção clara hoje. Peça para o Senhor falar com você hoje, te abençoar hoje, para você ter um entendimento o que é que está me sufocando. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Às vezes nosso coração, Pai, está um coração endurecido, ó Pai, que a semente da Tua palavra não consegue penetrar, meu Deus. Às vezes, Jesus, nós estamos, Senhor, com o coração, meu Pai amado, pedregoso, Senhor, cheio de impedimentos, meu Deus, superficial, Senhor, as raízes. Às vezes o meu coração, Pai, está dividido, meu Deus, porque, Senhor, eu tento, Pai, eu quero o Senhor, mas as coisas dessa vida têm me afastado, Senhor, e eu não consigo verdadeiramente me entregar ao Senhor, eu não consigo verdadeiramente me dedicar ao Senhor. Não, Jesus, mas hoje eu te peço, muda essa história, meu Pai amado. Prepara, Pai, os corações, começa pelo meu, Jesus, começa pelo meu nesse dia, Senhor. Seja a Tua presença para transformar, Jesus, seja a Tua presença para falar aos nossos corações, seja a Tua presença para ministrar ao nosso interior hoje, ó Pai, seja a Tua presença, Jesus, vem, ó Espírito Santo, e faz uma boa obra, Senhor, mas que essa semente, Pai, que está sendo, Senhor, lançada, possa cair numa terra fértil, possa cair num coração bom. Aleluia. O último, quanto à semente que caiu em terra boa, é o caso daquele que ouve a palavra e entende. Que o Senhor nos dê entendimento nessa manhã, amém, meus irmãos? Para que o nosso coração seja fértil, para que a terra seja boa. É o caso daquele que ouve a palavra e entende. Esse produz uma colheita, meu irmão, presta atenção. A semente é lançada, a raiz, meu irmão, ela é profunda, e nós colhemos o quê? Nós colhemos o fruto, meu irmão, a colheita de 100, de 60 e de 30 vezes mais, para a glória do Senhor. Quando você está, meu irmão, sendo alimentado por Cristo, quando você está sendo alimentado pelo Senhor, quando você é uma terra boa, meu irmão, a semente que é lançada, ela gera, meu irmão, a raiz ela é profunda, e meu irmão, quando cresce, meu irmão, ela dá fruto que multiplica na vida de pessoas. Eu quero profetizar na sua vida, meu irmão, que Deus vai usar você de uma maneira especial, que você, meu irmão, vai se enraizar profundamente no Senhor, que toda essa fase que você está passando não é para a sua morte. Eu quero declarar que não é, meu irmão, para o seu fim, mas é para que a glória do Senhor seja manifesta. E quando você começar a abrir a sua boca, meu irmão, quando você gerar ações, você vai ver que vai multiplicar em 30, em 60, em 100 vezes mais em vida. Eu quero profetizar, você é uma pessoa escolhida pelo Senhor. Você, meu irmão, é uma terra boa, você é uma terra fértil, aonde o Senhor escolheu, meu irmão, para lançar semente boa. Aleluia, aleluia.
Você é uma terra boa. Terra boa é um coração ensinável. Aquela pessoa que não fica dodói, meu irmão, quando Cristo fala. Você sabia que tem gente que vai embora da igreja com biquinho? Verdade. Quem tem filho conhece isso aí, meu irmão. Já viu filho e dormir triste? Meu filho esses dias foi o meu menorzinho, né? Os grandes agora já. O meu menorzinho ficou bravo. Foi dormir bicudo, meu irmão. Porque a mãe dele brigou com ele. Aí ele estava bravo com a mãe. Aí eu falei assim, o que foi, filhinho? Né, papai? Pai, passa a mão, a mãe briga. Que foi, meu filhinho? Tô bravo. Sério, ele fez uma cara de bravo, meu irmão. É sério, sabe? Uma cara de bravo. Eu tô bravo. Falou com ódio no coração. Eu tô bravo, porque a mãe fez isso, isso, isso. Aí eu falei, filhinho. Falei para ele. Tinha uma coisa esperando por ele, meu irmão. Ele estava já na cama, deitado. Tinha uma coisa esperando por ele. Eu tirei a coisa, era uma surpresa. Eu tirei uma coisa, um chinelo, meu irmão, bem borrachudo. Falei para ele, a próxima vez que você fizer essa carinha, que você falar da sua mãe desse jeito, eu vou pegar o chinelo. Você vai acordar rapidinho, varão. Meu irmão, melhorou a cara naquela hora, não sei porque, foi algo espiritual ali, entendeu? Não sei, meu irmão, foi uma coisa fácil. Não demorou muito tempo, foi uma coisa bem, sei lá o que aconteceu. Aí melhorou, ficou feliz, meu irmão, dormiu bom. Aí dormiu, meu irmão. Foi dormir, mas os pais estavam esperando no outro dia por ele. Aí ele acordou no outro dia. Primeira coisa, né, meu irmão? Como um pai feliz, o que eu vou fazer? Eu vou provocar ele. E aí, filho, acordou bem hoje? Com a carinha dele. Falei, não vai adiantar, você vai continuar sendo filho. E eu vou continuar sendo seu pai, eu vou continuar te amando e vou te corrigir porque eu te amo. Aí tem gente que na igreja é assim também, meu irmão. A semente está sendo lançada e não consegue, aí ele fica bravo, vai embora burrado, mas o que volta? Por quê? Porque o pai está esperando. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele corrige porque ele ama, e ele está de braços abertos, meu irmão. Porque ele vai continuar falando, esse é o meu filho, a quem eu amo. E para o pai está tudo bem, meu irmão, o pai está feliz por isso. Você sabe, eu acho que o pai está triste? Está feliz. Quando até a semente cai numa terra boa, meu irmão, é o coração ensinável, obediente. Jesus, eu sei que está difícil, mas eu continuo compreendendo os planos do Senhor, e eu continuo aceitando que é muito melhor para mim o seu projeto, meu Deus. Eu agradeço, pessoas constantes, pessoas perseverantes, pessoas de fé, meu irmão. Esse é o coração quando cai a semente numa terra fértil, um coração bom, e que o seu coração, meu irmão, nesse dia, seja tratado pelo Senhor, que você abra o seu coração para Deus agir, e que esse teu coração, meu irmão, seja um coração persistente no Senhor. Meu irmão, sabe qual que é a diferença? É a persistência, é caminhar com o Senhor em todo tempo, é não abandonar o Senhor, não, meu irmão, nas tribulações eu vou abandonar, porque as situações dessa vida, eu estou cansado hoje. Não, meu irmão, cansado, feliz, triste, alegre, meu irmão, você tem que estar enraizado no Senhor, amém? Custe o que custar, eu vou servir o Senhor. Meu irmão, há 30 anos que eu me batizei, eu falo para o Senhor, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu não largo o meu Senhor, meu irmão. Tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu estou mais triste, tem dias que eu estou com raiva, mas nem por isso eu vou deixar de permanecer, porque aquele que permanece, meu irmão, a raiz continua produzindo, e quanto mais profunda a sua raiz, mais frutos você vai gerar para a glória de Deus. O Senhor está querendo levantar uma geração, meu irmão, que gere frutos espirituais, amém? Que nós possamos não ser só crentes superficiais, mas que nessa manhã Deus levante pessoas dispostas a ser cristãos, crentes com raízes profundas. Que Deus provoque o seu coração, meu irmão,
Que essa palavra provoque o seu interior, para que você não seja só superficial, não, mas seja profundo no Senhor, profunda no Senhor, e deseje cada vez mais a presença de Deus. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia! Fruto não nasce de um dia para o outro, nasce da permanência. E eu terminei o primeiro culto e eu quero falar essa frase também. O céu não mede aplausos, o céu mede frutos, meus irmãos. Não faça para aparecer, mas deixe os seus frutos aparecer por você. Amém? Deus abençoe sua vida, meu irmão.